Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre os últimos capítulos do livro Um Amor Incômodo. Antes de começar a gravar o vídeo, é necessário informar que terá spoilers. Então, se você liga para spoilers, leia primeiro o capítulo 18 até o fim e depois você volta aqui no vídeo e escuta, né? Assiste, enfim. Eu não gostei do livro. Eu acho que eu consigo entender por que eu não gostei. Foi o primeiro livro dela. Então, assim, ela escreveu esse livro em 1992. Houve um hiato de quase 10 anos até a segunda publicação dela, no segundo livro dela. Esse livro, assim, a primeira metade eu gostei. Só que da segunda metade para o final, eu fiquei muito cansado lendo. Não foi uma leitura tão prazerosa. Por exemplo, ela descreve demais, isso me incomodou, pode ser que não te incomode, né? Ela descreve demais situações que poderiam ser resumidas em, sei lá, um parágrafo ou dois, sabe? Tipo, uma personagem pegando um trem, um barco, sei lá, indo até um lugar X, meio que pra, né, investigar tal coisa. Isso me cansou um pouco na leitura, essa fixação enorme em torno do Caserta, né? Do Caserta, não sei como é que se pronuncia. O Nicola, né? O senhorzinho que ela supõe que possa ter tido ou não um caso com a mãe dela. É uma fixação muito grande nesse cara, né? Nesse senhor que me deixou muito entediado durante a leitura, né? Eu esperava ouvir, né? Ler mais, saber mais sobre a mãe dela, né? Sobre a relação que ela tinha com a mãe, né? Um pouco mais do relacionamento dos dois, mas eu não encontrei isso, né? Há uma fixação muito grande nesse amante. Porque esse amante, de certa forma, aponta para o seguinte: mamãe amou mais ele do que eu. Né? Então, assim, esse livro, apesar de não ser espetacular, na minha opinião, como eu disse, né, foi o primeiro livro dela. Eu não sei se você que está escutando esse vídeo, né, se você já leu Dom Casmurro. Eu espero que você, né, não viva numa caverna e tenha lido. Quando você leu Dom Casmurro, cara, eu acho que talvez seja um dos melhores livros já escritos na história da humanidade, assim, tipo, um narrador não confiável, a maneira como ele descreve, a Capitu, né, o Escobar e tudo mais, é absurdo, né? Só que no Dom Casmurro, você consegue identificar uma estrutura. Eu não sou especialista em Machado de Assis nem em literatura, mas você percebe uma estrutura ali, tipo um personagem homem um pouco perturbado, né? Um narrador não confiável, uma mulher ali espetacular, né? A Capitu e tal, várias camadas, um plot, né? Será que traiu, não traiu? Será que o filho do Bentinho é filho dele mesmo ou é filho do Escobar com a Capitu? Será que de fato foi uma traição? Esse cara é louco? Tudo isso não passa de um delírio. Isso cativa o leitor, né? Você olha e fala assim, nossa, que obra genial. Só que se você lê o romance do Machado de Assis, Helena, a personagem Helena, você também fica admirado. Não sei se você já leu, não vou dar spoiler, porque o livro é muito bom. Você consegue identificar ali, caramba, olha só, uma mulher extremamente sedutora, né? Um personagem masculino aqui meio doido, maluco, ou ciumento, ou com uma certa fragilidade. Você vê uma personagem feminina inteligente, sedutora, uma trama ali do tipo, será que ela é filha ou não do encomendador e papapá, né? Do fazendeiro lá, o cara rico. Quando você leu Dom Casmurro e você leu Helena, você meio que entende. E eu não sei se eu esqueci se o nome do conto que eu li, não sei se é A Mão e a Luva. Eu não lembro exatamente do título, mas você também consegue identificar ali uma estrutura do tipo, há um triângulo ali entre os personagens. O mesmo triângulo que você consegue ver em Dom Casmurro. Por que eu estou dando esse exemplo?
Esse livro me decepcionou, talvez por isso. Então, assim, eu estou acostumado fui acostumado a ler coisas dessa autora já pronto. Eu não estou reduzindo esse livro do tipo, não, isso aqui é um esboço, ou é um livro muito ruim. Não, mas você consegue identificar ali o que no futuro se tornaria ali uma marca registrada da Helena Ferrante. Então não é um livro espetacular se você já leu outros livros dela. Então isso me chamou a atenção. Mas o ponto em relação a questões envolvendo o feminino, a relação entre mãe e filha, que aparece em A Filha Perdida, né? Então é um livro que, na minha concepção, com certeza é muito importante na carreira da Helena e tal, mas eu não curti tanto como eu achei que eu poderia curtir. Foi uma leitura cansativa. As últimas 40 páginas foram bem cansativas de ler, assim. Eu acho que não é que a história se perdeu, mas ficou muito fixo ali nesse caso, se a mãe dela teve um caso ou não e tal. Não curti. Mas tiveram 3 pontos aqui que eu acho interessante da gente comentar. Que é o seguinte. O primeiro, essa questão da identificação, né? E não é que é algo decepcionante no livro, mas ela realmente morre afogada. Ela tinha saído com o Caserta, né, e tal, bebido muito, e se afogou. Foi um acidente, não teve nada de suicídio, ou de, sei lá, o cara matou ela, ou alguém matou ela, ou o pai dela matou a mãe. Nada disso, nada disso. Foi um acidente. Então isso já dá não é, pelo menos em mim, né, dá aquela frustrada, né? Poxa, foi só um acidente. Então assim, realmente ela saiu para beber e tal, foi nadar e acabou, né, se afogando. Beleza. Essa fixação em torno do Nicola, né, do Caceta, diz respeito a essa questão do amor, né? Tipo, é uma personagem, no caso a Adélia, que tem uma espécie de um ressentimento muito grande pela mãe, que é o seguinte, ela tinha ciúmes do amante da mãe. Ela tinha muito mais ciúmes do amante da mãe, do suposto amante da mãe, vou colocar suposto aqui, né? Porque eu li o livro, eu particularmente, pode ser que você leia e tenha outra impressão, eu acredito que ela nunca teve nada com esse cara. A traição entre aspas, que soava para os outros, principalmente para o pai dela, né, o pai da protagonista, da Adélia, tinha a ver com o jeito da Amália, né? De rir demais, e ele não gostava que ela desse risada, de ser uma mulher ali que falava com todo mundo, que brincava com todo mundo. Ela, entre aspas, ela não se comportava como uma esposa napolitana ali e tal, italiana daquela época, pipipipopopó. Então, assim, na cabeça desse cara, do pai dela, que era extremamente ciumento, possessivo, um relacionamento abusivo, pesadíssimo, ele batia nela, enfim, ela traía ele, mas na minha concepção ela não traía ele, assim, ela não traiu ele, mas ela o torturava de certa forma com essa dúvida. Então pensa no seguinte, para um ciumento, para um cara muito, muito, muito ciumento, a dúvida é algo que corrói o cara. E a certeza também, assim, tipo, a dúvida, pô, será que ela tá me traindo ou não? Isso deixa a pessoa angustiada. Mas a certeza faz determinados tipos de pessoa surtar, né? O pai dela aqui é descrito de uma forma assim horrível, né? Era um homem de merda. Só que um ponto me chamou a atenção, que também é uma das revelações do livro, né? Eu comentei nos vídeos anteriores que o pai dela trabalhava como pintor, né? E ele tinha uma relação ali com o Caserta, que meio que desenrolava ali possíveis clientes para ele, conversava com os marinheiros que traziam fotos para o pai dela desenhar e pintar ali e tudo mais. Beleza. E tinha uma cigana, lembra? Logo nas primeiras páginas. Uma cigana muito bonita, seminua, com curvas espetaculares, né? Um cabelo longo muito grande, a pele um pouco mais escura e tal. Essa cigana passava na mão, tô brincando com esse termo, né? Porque era um quadrozinho, né? Um retratozinho.
passava na mão de todos os homens. Vou repetir. Passava na mão de todos os homens. A Adélia descobre que a cigana, na verdade, era a mãe dela. O pai dela pintou a própria mãe e usou o corpo da mãe como inspiração para fazer essa cigana tão famosa. Então olha só que ambiguidade. O cara tinha um ciúme absurdo da mulher, achava que a mulher metia chifre nele com os outros e também principalmente com caceta. Ele pinta o corpo da mulher e usa o corpo da mulher como inspiração para fazer um desenho de uma cigana super ali, né, bonitona, voluptuosa, sensual e tal, que passava na mão, entre aspas, né, que passava na mão de todos os outros homens. Então, assim, é algo que quando o leitor recebe essa informação, você fica pensando, caramba, olha só, o cara era ciumento, separado há mais de 25 anos da mulher e tinha ciúme dela ainda, e a cigana que, né, fazia tanto sucesso entre os marinheiros e todo mundo ali da região, era na verdade a Amália. Então, assim, mais uma vez esse componente aqui do corpo, né, do corpo da Amália, né, envolvendo essa questão da sexualidade. É um livro que, na minha concepção, fala muito de relacionamento abusivo também, né? Principalmente o casamento dos pais da Adélia, né? Ela comenta bastante. Ela não comenta tanto, porque, como eu disse, ela perde muito tempo com esse negócio de ficar procurando esse velho e tal, e não sei o quê, e fala desse amante, como que era no passado, e tem às vezes uns flashbacks quando ela era pequena, certas cenas que ela presenciou junto com o Antônio e tal. Então, assim, dá uma cansada, sabe? Quando você tá lendo. Mas o final do livro, ele tem eu particularmente achei bem metafórico, né? Que é o seguinte, ela volta para a praia onde ela encontrou a mãe dela, né? E ela pega uma carteira de identidade dela com uma foto atualizada. A protagonista, Adélia, pega a carteira de identidade dela com uma foto atualizada. Lembra do episódio lá da loja de roupa, que ela ao invés de entregar o seu próprio documento, entrega o documento da mãe. Ela comete esse ato falho. Aqui no final do livro, ela faz um desenho. Sabe quando você era pequeno, acredito eu, né? E você estava esperando em algum consultório e tinha umas revistas todas rabiscadas, assim, que as crianças faziam um bigodinho nos outros, desenhavam um óculos, faziam uma barba, colocavam um chapéu. Então, ela fez a mesma coisa, mas com a foto dela. Só que com certas características e adereços ali da mãe. Então, assim, ela fez um cabelo tipo de uma mulher dos anos 50, falando da mãe. Então, assim, é como se ela estivesse desenhando a mãe sobre ela, sobre a foto dela. E há um momento no livro que ela fala sobre isso, né? Se era a Amália ou se era eu. Se era eu ou se era a Amália. Se era a Amália em mim. Se debaixo da minha pálpebra, né, estava a Amália. E quando ela vê esse amante, esse Caserta, ela diz, né, que ela não tinha somente raiva dele. Ela tinha muito mais raiva da mãe, porque a mãe deu para ele o que ela queria. O que ela queria? Amor. Então, assim, na cabeça de uma garotinha de 4, 5 anos de idade, amor é igual a atenção. Então, assim, se uma garotinha vê a mãe dela dando mais atenção para outra criança ou para outra coisa que não seja ela, isso dá merda para a cabeça dessa garotinha, assim, em termos edípicos, né? Qualquer coisa que faz com que na cabeça dessa garotinha, mamãe se volte para essa atividade ou para essa pessoa, ela tá dando para essa pessoa o que ela deveria dar somente para mim. E outro ponto também que me chamou muita atenção nesse livro, ela fala muito do cabelo da mãe, né? Tipo, eu comentei isso nos vídeos anteriores, né? O cabelo aqui como um atributo fálico. Ela tem um certo fascínio pelo... eu acredito no seguinte, assim, quando eu li esse livro. Ela pode odiar a mãe dela enquanto função, mas ela admira a mãe dela enquanto mulher.
ela chama a mãe dela pelo nome. Isso é muito simbólico. Ela admira muito essa mãe, assim, pelo jeito dela, né? A forma como ela lida com os outros. E ela é completamente, assim, em certas coisas, ela é completamente diferente dessa mãe. E no início do livro ela já diz isso, né? Que a mãe dela, quando visitava ela, falava mais com os comerciantes do que ela em 10 anos morando naquela região. Tipo, que a mãe dela dava risada na rua, ou que a mãe dela usava roupas que não eram roupas adequadas para uma senhora daquela idade, que a mãe dela gostava de beber, que a mãe dela dava risada alto. Então, assim, é um livro que também, quando você lê, né, tem várias questões ali, né? Relacionamento abusivo, machismo, uma certa misoginia também em certos pontos ali, principalmente do pai, né? O pai dela, os homens desse livro, na verdade, o tio Filipo, que é irmão da mãe dela, o Caserta, né, o possível amante, o pai dela, o Antônio, que ela teve relação sexual, que eu comentei no vídeo anterior, né? Que é filho do Caserta. E ela diz num trecho no livro, né? Logo no finalzinho, que confirmando o que eu disse no vídeo anterior, que a relação sexual dos dois é como se um tivesse ocupando o lugar dos pais, tipo, ela era a malha e ele era o Caserta. E ela tá sempre às voltas com essa fantasia, né? Tipo, fala muito da língua desse cara, do beijo, se entende? Tipo, a figura desse Caserta, do ponto de vista edípico, tá muito presente também, né? Tipo, se você lê esse livro num ponto de vista psicanalítico, ela não vê muito o pai como esse rival. Ela não vê o pai como um rival. Na fantasia edípica dela, em relação à mãe, o rival dela é o amante da mãe, não é o pai. Ela disputou o amor, ela disputava o amor da mãe, não com o pai dela, mas com o amante da mãe. Porque quando a mãe dela estava com o pai, ela via a mãe, ela, né, presenciava ali a mãe, uma mulher com medo, pô. Uma mulher que não sorria, uma mulher que estava sempre ali com medo de fazer alguma coisa, dizer alguma coisa que pudesse desagradar o marido e apanhar. Então, assim, tenta imaginar o seguinte, na cabeça de uma garotinha. Olha, a minha mãe, quando tá com o meu pai, não dá risada, não conversa, não fala, não sorri, tá sempre de cabelo preso, usa sempre roupas, tipo, maltrapilho, sabe? Aí a minha mãe, quando sai e encontra esse cara, ela dá risada, ela conversa com ele, ela sorri, os dois se abraçam. Eu vejo o brilho no olhar da minha mãe, eu vejo ela conversando com esse cara, eu não vejo ela conversando com meu pai. Então, na cabecinha dela ali, quando ela era pequena, o rival dela nunca foi o pai, pô. Isso está claro no livro, assim. A fixação que ela tem com esse amante da mãe é uma fixação, eu estou usando fixação entre aspas, né? Eu não estou usando o termo fixação aqui dentro do conceito psicanalítico de fixação, até porque eu não estou dando aula, né? Estou comentando com vocês sobre o livro, as minhas impressões do ponto de vista psicanalítico, né? Porque uma das lentes pelas quais eu enxergo o mundo é a psicanálise. Então, assim, na minha concepção, aqui, o pai dela nunca foi esse rival, nunca foi esse terceiro. Sempre foi o amante. E ela tem uma coisa com esse cara, né? Tipo, de ficar imaginando como que ele era jovem, como que ele tocava na mãe dela, como que era a relação dos dois. Pô, a cada 5, 10 páginas ela fica pensando nesse cara. Em relação à mãe, né? Numa questão sexual. Isso é Édipo puro, assim. Tipo, é um livro que ele... Nossa, ele exala o complexo de Édipo. Exala o complexo de Édipo. A relação da Adélia com a mãe, a visão que a Adélia tem no que diz respeito à sexualidade da mãe, signos que diz respeito à feminilidade, atributos fálicos, o lugar do pai, esse pai dela que ela não gosta desse cara. Então, assim, uma mulher de mais de 40 e poucos anos que viu o pai só 10 vezes na vida, isso diz muito. Toda a agressividade do pai dela
ela meio que, tipo assim, era indiferente a esse cara, entendeu? Já o Caserta não, ele era um homem que na boca dos outros, ele era muito bom, ele era romântico, ele tratava bem a mãe dela, a vizinha lá, a senhora de Riso, nome da mulher, né? Falava isso, falou isso, olha, ele vinha aqui e tal, os dois davam risada, ele levava ela pro cinema, ele levava ela pra sair, os dois passeavam na rua. Então, assim, tenta imaginar a figura de um cara que a maioria das pessoas ali gostavam, pô. Tinha o defeito dele, né, de ser um malandro, gostar demais de mulher e dar em cima de mulher casada. Beleza, mas ninguém relatou ali que ele batia nela ou algo assim, comparado ao pai dela. Isso que eu acho interessante da gente pensar. Comparado ao pai dela ou amante dela, não precisava fazer muita coisa para ser melhor, assim. Claro que o final ali, né, ela acaba se afogando e os dois estão juntos ali, e ele foge e tal. Tem toda essa trama. Pode ser que você lendo o livro diga assim, olha, então pra mim ele também foi um filho da puta porque ele poderia ter pulado no mar pra ter salvado ela. A culpa foi dele de ter embebedado e ter convidado ela pra poder ir pro mar usando aquele vestido. Mais uma vez uma mulher foi morta e tal, pipipipopopó, o cara poderia ter salvo ela. Beleza, é uma interpretação, né? Nossa, nenhum homem desse livro presta e tal, né? Beleza, também é uma interpretação. Ou, nossa, ela acabou morrendo dessa forma, pô, um acidente, não sei o quê. Beleza, é uma interpretação. Mas, assim, na minha concepção, o que mais me chamou a atenção no livro foi essas questões edípicas, né? Que é uma sementinha. Eu vejo dessa forma, né? É uma semente do que a Helena Ferrante trabalha nos livros dela, né? É uma autora que ela fala muito disso, essa questão da questões envolvendo mulheres, assim, mais especificamente mulheres cisgêneros, né? É importante marcar isso, né? Vários signos que ela coloca aqui no livro, como, por exemplo, a menstruação, né? Ela fala isso logo no início do livro. Tem uma série, eu não li essa série ainda, mas eu pretendo ler, que é a acho que se diz tetralogia napolitana, eu acho, da Amiga Genial. Tem uma série na HBO com o mesmo título, né, inspirada nessa série de livros. Eu pretendo gravar vídeos sobre cada temporada, né? São 4 temporadas. Primeira temporada, segunda, terceira e quarta. Da série, eu vou falar da série. Primeira temporada, o que eu achei e tal. E eu pretendo também continuar lendo os livros da Ferrante, que eu não li ainda, né? Eu encerro esse livro, né, Um Amor Incômodo, e vou voltar a ler o Domênico Starnone, que eu já trabalhei aqui no canal, o livro Laços, né? O próximo livro que eu vou trabalhar será Segredos, que também, né, do Domênico, esse é polêmico, né? Fala sobre uma relação entre um professor e uma aluna. Pretendo discutir essas questões também. Espero que vocês tenham curtido. Se você gosta da Helena Ferrante, fique tranquilo, porque depois desse livro do Domênico, eu vou ler um livro dela e vou comentar aqui no canal. E eu vou comentar também sobre a série, né? Que de certa forma está falando ali da obra dela. Até a próxima.